mais um talk show do Hashtag Por Elas, esse projeto incrível que vem agregando valores de mulheres competentes em suas determinadas áreas. Com prazer, nós estamos recebendo aqui, então, a doutora Marina Cristina Tabile. Daqui a pouquinho já falo do currículo dela. Eu quero só lembrar você que nos acompanha sobre o nosso lançamento do livro, que é dia 29 de maio, Mulheres da Insolvência, parte 2, que é lá em São Paulo. Então, para você que nos acompanha, no Hashtag Por Elas, temos o grupo também do WhatsApp para mulheres participarem. Você, seja você de qualquer área que for, quiser participar do nosso grupo, entre em contato com uma de nós e participe. Nós temos o Instagram também, Hashtag Por Elas, é o hashtag quadradinho, igual que está aqui na imagem, Por Elas, você já pode nos seguir também, que sempre vai estar tendo, assim, muitas informações e network também. Nós estamos trazendo aí várias mulheres de variadas áreas que você também poderá participar. Vamos, então, conversar aqui com a doutora Marina Cristina Tabile, que é graduada em Direito pela Unisalle de Lucas do Rio Verde, pós-graduada em Contratos e Responsabilidade Civil, pós-graduanda em Comportamento Humano, é conciliadora, mediadora e negociadora. Foi tesoureira da subseção da OAB de Lucas do Rio Verde 2019-2020, conselheira estadual da OAB Mato Grosso 2022-2024. Então, nós vamos aqui conversar, doutora Marina, um prazer recebê-la aqui no nosso talk show. Obrigada por ter aceito esse convite, né? Que é poucas mulheres, né, que querem conversar, mostrar a sua persistência ainda nas câmeras, que também não é fácil. A gente está conseguindo aí tirar muitas mulheres que também têm muito currículo, que às vezes nem tanto só o currículo, mas que também tem tanto conhecimento que poderiam nos passar. Então, eu te agradeço, né? E eu gostaria de que você contasse aqui um pouquinho de quando você começou, de onde que você é, o que que você faz. E esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito legal e vai trazer aí muitas expectativas também para outras mulheres seguir e inspirarem com você. Fique à vontade. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, Suzy, pelo convite. Quero parabenizá-la pela organização do talk show, junto com as demais colegas que também fazem parte. E reiterar aqui, dizer para você o quanto você é uma mulher que me inspira. Fiquei muito feliz com o convite, então, muito obrigada. E eu moro em Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso. Nasci aqui, meus pais vieram do sul para cá em 84, então eu nasci aqui em Lucas do Rio Verde, sempre morei aqui, então eu estudei aqui e atuo profissionalmente aqui em Lucas. Hoje eu tenho um escritório como sócio e nós atuamos aí na área empresarial, algumas coisas de família, trabalhista. Pessoal, para quem não sabe, a doutora Marina, nós fomos, né, tesoureiras numa época da gestão anterior, já duas gestões, né, uma gestão anterior, e nós nos conhecemos lá que estávamos, né, estudando sobre como era trabalhar e atuar na tesouraria das sucessões. É uma tarefa árdua, né, de trabalhar com o dinheiro dos outros já não é fácil, né, então, de advogados, então, nós tínhamos que ter bastante critério, porque levar prestação de contas, né, para passar para os colegas, isso era muito importante também. Então, eu tive o prazer de conhecer a doutora, que também era tesoureira da OAB, da subseção de Lucas, e de lá para cá, nos encontramos aí em grupos e também no WhatsApp, e eu vejo que a doutora vem fazendo um trabalho incrível aí em relação ao direito empresarial, à conciliação, à mediação. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo dela, depois a gente vai passar o arroba da doutora para poder seguir, que explicou muito bem explicado a respeito da mediação, que eu achei super bacana, assim, uma história fácil de interpretar, para que as pessoas que não conhecem a respeito, que entendam melhor sobre a mediação. E eu queria saber, assim, de você, como que foi a sua infância? Se foi uma infância tranquila, uma infância bem vivida, como é que foi, doutora? Conta aí para nós. Ah, foi. Era aqui no interior do Mato Grosso, a cidade era muito pequena, então naquela época nós não tínhamos muitos eletrônicos como se tem hoje. Era basicamente uma TV e um aparelho de som em casa. E se usava, eu pelo menos usava muito pouco,
que a gente gostava de fazer era meio período ir para a escola e o outro meio período era brincar na rua, no quintal dos Tantas amigos. brincadeiras boas, né? Exatamente. E eu tenho só recordações boas dessa época. Que E bom. com 7 anos eu acabei perdendo meu pai. Ele teve câncer e faleceu. Como os meus irmãos são mais velhos que eu, como dizem lá no sul, eu era a rapa do tacho. A filha mais nova, muito mais nova do que os outros, acabamos ficando eu e minha mãe, né? Meus irmãos logo casaram e acabamos ficando nós duas em casa. Mas eu tive uma infância e uma juventude muito boas, de quem vive no interior. Sim, é muito bom, né? Eu também, minha Muito. primavera com 10 anos de idade, nossa, eu vejo assim que era tudo muito diferente do que nós temos hoje para as nossas crianças, né? Totalmente diferente, esse digital também, a tecnologia. E as Doutora, cidades nessa assim época se transformaram, né? se transforma. Literalmente. Exatamente. Você teve, assim, desde pequena, então, você falou da sua mãe, alguém que te inspirasse já desde pequena, alguém que durante a sua vida, né, da sua juventude, da sua maioridade, que te inspirou como mulher também? Olha, eu tive várias, mas algumas que eu lembro, quando eu era criança, nós brincávamos na casa de uma amiga, próximo à minha casa, e em frente à casa dela tinha um escritório de advocacia. Eu acredito que tenha sido uma das primeiras advogadas aqui da cidade. E a gente via ela chegando, ela entrando no escritório, ela com os clientes, e ela era uma mulher bonita. E eu pensava, nossa, que legal. Eu nem imaginava que eu seria advogada, mas eu pensava, nossa, que legal essa mulher. Tipo, para mim era o máximo, né? Ela toda E arrumada, né? depois, exatamente. E mais tarde, no último ano da faculdade, eu comecei a trabalhar com o que é meu sócio hoje, o Cristiano, e ele tinha uma sócia no escritório. E essa sócia dele eu sempre admirei, como ser humano, como profissional, uma pessoa íntegra, muito elegante, super inteligente. E eu sempre me inspirei. Eu falava, nossa, Quando eu um dia crescer, eu quero ser assim, um dia eu quero ser assim. E aí eu comecei a trabalhar em 2010, no último ano da faculdade com eles. E quando foi 2016, final de 2016, eles decidiram por bem terminar a sociedade que eles tinham de advocacia. E aí ela me convidou para trabalhar com ela e o Cristiano me chamou para ser sócia dele no escritório. Fiquei muito feliz porque eu me dei bem com os dois sempre. E aí eu optei por vir trabalhar com o Cristiano e hoje nós somos sócios. Então já fazem uns 15 anos que a gente trabalha junto. nossa, que bom. E é tão bacana assim, né? Você já se inspirou até na própria profissão, desde pequena. Eu tenho uma história muito parecida, que desde os 5 anos eu assisti um filme que eu até contei na OAB uma vez. Eu queria muito, era o Justiceiro. Queria fazer justiça e assistia ele, não sei se você vai lembrar também. E era da área do direito que eu queria. Então, assim, você já se inspirou numa pessoa, né? Que, inclusive, você já pensou coincidência? Já foi até trabalhar junto com o sócio. Muito, muito legal, né? Essa inspiração. Doutora, o que que te conecta, assim, te faz sentir viva e te conecta com a sua essência, da sua pessoa? Quando eu tiro um momento para mim, seja uma atividade física, seja para eu fazer minha oração, para eu fazer uma leitura, isso me conecta comigo, com o mundo, né? Isso me faz sentir realmente a minha essência, quem eu sou. E eu gosto muito de aprender coisas novas, eu sou muito ligada a tentar entender o sentido da vida, porque eu acredito que ninguém está aqui por acaso, todo Verdade. mundo tem aí uma missão. Então, eu sempre procuro ler, inclusive, eu sempre tenho livro de cabeceira, às vezes eu começo mais de um, mas eu leio todos os dias. E eu peguei o hábito de ouvir audiolivros Ai, pelo que graça. Spotify ou pelo Tem tanta YouTube. coisa boa, né? Eu também Muito. ouço às Muita vezes, coisa tem boa. tanta E quando coisa eu boa. viajo sozinha, ao invés de ouvir música, eu vou ouvindo audiolivro. Então, E é às tudo vezes, entre a ida e a aprendizado. volta. O pessoal pensa E assim, não, você nunca descansa, mas é o tempo que a gente tem para aproveitar.
né? Exatamente. E assim, eu acho muito produtivo. E aí, às vezes, eu vou vendo um título de um livro, eu já coloco lá no Spotify. Se eu encontrar, eu já faço o download. Quando eu viajo, eu sempre tenho vários para poder Bacana, boa discutir. ideia aí para quem está nos ouvindo, né? Que às vezes também não tem tanto tempo, quem está estudando, né? Que quer ouvir, tirar um pouquinho assim e falar, olha, eu quero tirar um pouco o foco do que eu faço e eu quero ouvir outras coisas. Aí, já no Spotify Eu deu a peguei esse ideia. hábito nas minhas idas a Cuiabá para as sessões do conselho. Olha Como aí. eu ia sozinha, então era mais ou menos umas E é uma 3, estrada 3 horas longa e ali, meia, né? 4 horas de viagem. Então, entre a ida e a volta, eu terminava um Quanto livro. aprendizado, né? Às vezes o povo Muito, fofoca, não, muito. não nada contra quem goste, mas né, a gente que está aí nessa labuta diária, que a gente precisa de estar sempre antenado com aquilo que é novo, né? Porque o nosso direito aí, toda hora tem uma novidade, e a gente, se a gente não acompanhar dessa forma, a gente fica para trás mesmo, né? Não tem saída. Exatamente. Doutora, depois que você teve a sua juventude, ali, adolescência, falou da sua essência, e você se casou, como é que foi? Conta aí para nós. Então, eu vou falar primeiro de quando eu decidi ser advogada, que Ah, eu sim, procurei. verdade. Daí foi É, antes, né? Foi antes. então, não, eu era adolescente, eu decidi que eu queria fazer direito. Já estava fixada ali que você já queria. Isso é tão É, importante, né? Que às eu vezes tinha chega com uma 17 anos vontade, e mas não eu tem não sabia unidade. como é que era. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar no juizado especial. Então, eu trabalhei alguns anos no juizado especial, depois fui trabalhar em outras varas no fórum, e eu já comecei a entender como é que funcionava o processo. E isso eu fui pegando gosto. Eu sabia que realmente eu gostaria de fazer direito. E eu comecei a fazer faculdade. Não concluí logo que eu terminei o ensino médio, não comecei a faculdade logo que eu terminei o ensino médio. Demorei um pouquinho para começar. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu tinha um namorado e eu vinha engravidar, que depois foi meu marido, né? É o pai dos meus filhos. E nós nos casamos, então eu acabei tendo filho na faculdade e estudei todo o tempo exercendo o papel de mãe, de profissional, porque eu trabalhava, e com a faculdade à noite. Foi isso aí para poder fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque tem umas que já desistem, não é verdade? Não foi nenhuma nem duas vezes que eu quis desistir, porque era muito puxado, realmente muito. E eu lembro que eu terminei a faculdade e fui fazer cursinho para fazer a prova da OAB, o exame Jordan, como a gente chama. E um dia eu cheguei bem chateada na aula, porque eu estava cansada, tinha trabalhado o dia inteiro e eu tinha que estar ali até 10 horas da noite. E um professor falou: Olha, eu não sei se hoje esses dados são os mesmos, mas naquela época o que ele nos disse foi assim. Ah, eu sei que vocês devem estar cansados e tal, e explicou. E falou assim, gente, 90% das pessoas que fazem concurso público, que estudam dessa forma, são pessoas que trabalham o dia inteiro e fazem isso à noite, ou pelo menos trabalham em algum período. Apenas uns 10% são os privilegiados de poder só estudar. Então, assim, eu fazia parte da grande maioria e que estava bem cansada. E ele disse, isso faz muitos anos e eu não me esqueço. Ele disse, lembrem-se sempre que todo esforço é coroado. Então, toda vez que eu demando, assim, de um esforço muito grande, que eu estou cansada, eu lembro disso. Lógico, eu não estou dizendo que a gente tem que trabalhar até ficar exausto. Não é nada disso. Quando você tem um objetivo a cumprir ali, Sim, né? né? E não é todo mundo É, que realmente consegue, não, porque é um ou outro, né? Não tá no script aí da moda de todo mundo, porque tem umas que eu vejo assim por fora. Todo mundo fala, nossa, você faz um monte de coisa e a gente... eu sou agitada, eu tenho que ter esse monte de coisas para fazer, porque senão eu me sinto inútil, de verdade. Então, eu assim, eu também. dou um monte de lugar, eu não deixo nem o WhatsApp ficar sem nada. Eu vejo até os verdinhos lá, que tem que deixar tudo certinho. Até isso, não sei se é um tique ou não, mas eu preciso disso para estar do jeito que eu estou, assim. E não falo assim, ah, você é ansiosa, eu não tomo remédio para nada, graças a Deus. E eu acho que cada um tem um modo de viver, né? E a doutora escolheu dessa forma, conseguiu, graças a Deus, fazer o cursinho, né? E é admirável, né? Porque, infelizmente, tem muitas que não conseguem, não têm condições de deixar o filho com alguém,
né? A doutora ainda tinha o esposo que estava ali ajudando na época, talvez, a mãe, né? Eu sempre tenho uma rede de apoio, assim, graças a Deus, grande, para estar aqui agora também conversando, já é um horário avançado para nós, mas que se a gente não tiver um apoio, uma ajuda, né, a gente também não consegue fazer muita coisa. E cada um tem que realmente ter um objetivo, falar, olha, eu vou tentar fazer isso e tentar terminar, concluir, né, aquilo que a gente realmente almeja. Então, doutora, Exato. parabéns, né, por você ter conseguido, Obrigada. e a gente sabe que não é fácil. Hoje em dia, com essa vida mais ainda atribulada, porque os anos vão passando, a gente vai vendo que o tempo de 24 horas deveria de ser 30 e a gente não sabe por qual motivo, mas tantas tarefas que exigem, a gente tem, né, você tem dois filhos, e a gente tem os afazeres dos filhos, as agendas que tem que conciliar as deles e as nossas, e assim vai. O caminho é longo. Mas eu sofri muito com essa questão de tempo. Agora eu tenho Estão me tentado utilizando. fazer uma gestão maior de Olha tempo. aí, Eu tenho lido muito sobre isso, né? verdade. Porque acontece muito da gente acabar tendo muitas atividades e chega o final do dia, muitas vezes a gente está esgotada. É verdade. E acaba daí não fazendo, produzindo nada, nem de uma coisa nem de outra. Exatamente. Eu vou, doutora, então, continuando aqui a nossa conversa, depois que você teve os filhos, formou-se, passou na prova do AB de primeiro, não sei, E e logo em seguida, a doutora já, como que foi posterior a isso? Eu vi que nós conversamos um pouquinho antes, a doutora teve um período de separação aí também, no meio do caminho. Eu queria saber assim, o é, que que foi que, de repente, algo, né, que a gente também, infelizmente, não tem só vitórias, tem vários desafios também na vida, né? Pode nos contar dessa sua parte também? E muito obrigada por se abrir aqui conosco, várias outras mulheres talvez tenham passado por isso, ou estão passando, para a doutora nos inspirar aí cada vez mais. então, foi na época em que eu era tesoureira aqui na subseção de Lucas, e aí eu já tinha, meu filho tinha 12 anos, a minha filha estava com 5 meses e nós acabamos nos divorciando. Foi um momento assim muito difícil, muito. Eu acho que o divórcio não é bom para ninguém, é um momento difícil. E mas foi um momento em que eu tive muitos aprendizados, muitos mesmo. Eu pensei, isso não vai me derrubar. A vida pode me colocar qualquer obstáculo, mas quem vai escolher como vai enfrentá-los sou eu. E lógico, foi muito difícil. Eu posso dizer que sim, que eu fui lá no fundo do poço, mas eu sobrevivi e mais forte do que eu Chega a me já. arrepiar, porque quando a gente ouve essas histórias, Mas assim, por um lado, foi um momento muito difícil e muito decepcionante, porque eu pensava assim, poxa, o meu pai faleceu tão cedo. E aí, como a minha mãe não quis mais se casar, ficamos só nós duas em casa. E eu gostaria muito que minha mãe tivesse se casado depois que meu pai faleceu, né? Mas foi uma opção respeito, dela e tudo bem, eu respeito. Mas eu gostaria muito que ela tivesse se casado naquela época, eu queria muito isso. E eu pensava assim, nossa, quando eu tiver minha família, vai ser eu, meus filhos, meu esposo. Então, para mim, isso era um sonho. E aí chegou uma época que esse sonho acabou, né? Então, para mim, essa questão de família era extremamente importante. E foi uma decepção muito grande em relação a isso, sabe? A um sonho ter sido desconstruído. Lógico que hoje eu tenho meus filhos, que são uma bênção na minha vida, mas não era aquilo que eu tinha planejado. Então, eu custei para aceitar isso, e eu acho que a gente passa um processo de luto quando você tem um divórcio, uma separação, mas hoje eu posso falar para as pessoas que eu vivi isso e que a gente não morre por causa disso, a gente fica mais forte. Mas a gente tem como escolher como a gente vai reagir aos eventos aí que acontecem. Então, eu nem diria tudo que tá igual às histórias em quadrinhos, que o final sempre é feliz, né? E não. a vida real é outros 500. Exatamente. E eu falo que eu saí do casulo, eu decidi que coisas que eu não fazia, eu começaria a fazer. Coisas boas, coisas que antes eu era muito caseira, eu me dedicava muito ao meu casamento. Depois eu comecei a socializar muito mais, me envolver em coisas a fazer que eu nunca tinha feito, fazer cursos, aprender coisas diferentes.
E foi assim que eu fui me refazendo. E eu acho que hoje esse evento deve grande parte do que eu sou hoje a isso. Como se Que eu bom, tivesse cara. Fico aberto de feliz. outra forma para a vida. E isso vai abrindo caminhos para outras mulheres que estão nos ouvindo aqui também, que pode ser que tenham histórias parecidas. Não que, assim, foi uma desilusão casar, não vou casar mais, mas cada um tem uma vida só. É sempre, né? A gente É muito comecei a importante. advogar com direito de família também, a vida é uma só, né? Não tem Só. opções para E, seguir, não é verdade? e eu sempre tive uma rede de apoio boa, da minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos já são adultos também. Então, com as crianças, eu sempre tive esse apoio, eles sempre me incentivaram a nunca deixar de É fazer tão nada por causa importante dos que a gente filhos. precisa muito, né? E eu precisei de tratamento psicológico, porque a gente não quer deixar os filhos para fazer as coisas, mas a psicóloga me disse, Marina, os filhos com o tempo eles vão. Lógico que você não vai abandoná-los, mas você não pode deixar de viver porque você tem filhos. E hoje eu vejo que muitas pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas julgam, e é difícil a gente julgar uma realidade que a gente não vive. E é Mas tão importante infelizmente você falar isso, doutora, e se abrir, porque ninguém sabe que está vivendo dentro ali internamente as dificuldades, né, que a gente tem, os desafios. Eu sempre falo assim, falo, nossa, eu saí chorando porque os dois, eu nunca tive maternidade bem vivida, porque era engravidar, trabalhar até o último dia, graças a Deus foi uma gravidez tranquila as duas, mas assim, com 2 meses eu já estava 60, 30 dias, já estava trabalhando, trabalhando, trabalhando. E saía chorando, porque eu deixava os pequenininhos, mas ainda era com a minha mãe, graças a Deus. Mas olha, o meu primeiro filho, Então, isso ajudou eu muito. trabalhava na prefeitura. Então, eu tive férias, eu tive Olha licença aí. maternidade, eu Você tive esse tempo conviveu, né, para aquele ficar em período casa. todinho ali. A Uhum. minha mais nova, eu já era advogada. Então, eu adiantei todos os prazos que eu tinha, eu fiquei exatamente uma semana em casa. Olha aí, tá E vendo? na outra semana eu comecei a vir ao escritório pela manhã, e a minha filha vinha comigo, e à tarde eu organizava as coisas para trabalhar de casa. E às vezes as pessoas perguntam, por que você faz isso? Por que que não ficou com os filhos? É igual ao que você acabou de dizer. Os filhos vão crescer e vão acompanhar. Eu percebo isso hoje, porque fala assim, não, essa vida agitada, não sei o que, tá fazendo. Eu estou, né? A gente está centralizado tudo entre eles. A gente faz o melhor para eles também. Mas a gente também tem uma vida. Na verdade, eles vão crescer como nós crescemos. E eu acho que é isso que é, de repente, que a gente vai incentivá-los. Que a gente não parou no tempo para poder só ter aquilo ali da maternidade. E eu não vou falar isso com crítica para nenhuma mãe que para. Cada um sabe onde aperta o calo, onde que tem que ir, onde que tem que parar. Mas a gente fala da realidade nossa, da forma que a gente está vivendo, e de repente isso seja também um incentivo para outras que estão com medo de ter filhos e ter que parar, né? Tudo a gente consegue, de repente, conciliar e continuar. A gente só não pode perder a oportunidade que está ali naquele momento, que é de avançar, de conciliar, de trabalhar, de ser mãe, porque a gente é tanta coisa, né, doutora? Você que atende aí vários casos, é psicóloga, é dentista, é médica, é tudo um pouquinho, e tá ali, é mãe, né? E é irmã, e é filha, e E eu graças acho que o melhor disso tudo é a gente perceber que como a gente é forte, como a gente é capaz, depois que você passa pelos obstáculos, eles te tornam mais fortes, mais resistentes. E embora eu tenha me divorciado, eu ainda quero casar novamente, mas eu falo que como é difícil quando você passa tanto tempo sozinha, para você aceitar algumas coisas do outro, para você arrumar outra pessoa, para está você tudo de novo conviver. aquilo que você já. Exatamente. Você já não tem mais aquela ideia E da também já não é, juventude. é outro pique, né? Que a gente. É, Eu sempre falo assim, a paciência já não está mais a mesma. Não é verdade? A gente vê assim, se eu exatamente. fosse professor para cuidar de criança, já não tenho mais paciência. Eu vou ter que ficar aqui, quietinha, estudar e fazer as coisas, que é mais fácil. Eu vejo, né, que é mais fácil para mim. Doutora, qual que foi a sua maior vitória, assim, então, da sua vida até agora? Que com certeza é super jovem, né? E terão muitas outras por vir. Olha, eu poderia dizer que foi uma superação pessoal, que foi superar a timidez. Eu era uma criança tão tímida, que eu não gostava que cantassem parabéns para mim no aniversário.
porque eu morria de vergonha. E aí, muitas vezes, a minha mãe dizia assim: Minha filha, você parece um bichinho do mato, porque Nós eu que não queria somos mais cumprimentar as menor, né? pessoas, Fala e isso. era por timidez. Então, na adolescência também, muitas vezes, eu às vezes abaixava a cabeça, eu não cumprimentava as pessoas, e aí na vida adulta eu consegui me despir de tudo isso. E hoje eu não tenho vergonha de conversar, eu não tenho vergonha se eu precisar pegar um microfone e falar, eu não tenho problema nenhum com isso. Graças Então, para a mim, foi Deus. uma grande superação. Exato. E é demais, né? Porque muitas pessoas que ficam, às vezes, esse é o intuito também aqui do, que eu já vou aproveitar do hashtag por elas, de trazer pessoas que estão tímidas aí no cantinho, tem tanto coisa para nos passar, para nos informar, né? Não precisa ser lá aquela pessoa tão famosa, a pessoa que está mais ali, restrita, quietinha, é que vai nos trazer tanto conhecimento, não é verdade? E cada um tem uma história que é única. Tem uma história de superação, tem um desafio, tem um obstáculo, tem um sonho. Então, isso é tão importante e a gente vai agregando valores aqui no nosso grupo também. Isso é muito bom. Doutora, como você se enxerga assim agora, daqui 10 anos, né? Que a gente vai conversar por etapas. Como é que você se enxerga daqui 10 anos, a sua trajetória? Eu, eu espero que eu tenha desacelerado um pouco nesse ritmo, nessa correria, possa viajar mais. Eu acho que a gente tem que aproveitar a vida, o hoje, mas com mais idade eu quero poder aproveitar mais, porque a vida não é só trabalhar. Sobre como você enxerga você daqui a 10 anos, para contar para nós. Ah, eu me vejo trabalhando ainda, mas já um pouco mais desacelerada, aproveitando um pouco mais a vida, viajando um pouco mais. Não que hoje eu não aproveite, porque eu acho que nós temos que aproveitar todos os dias, porque nós nunca sabemos quando será o último, mas eu espero ter mais tempo para poder curtir um pouco mais a vida. Ai, que bom. Eu queria aqui que a gente já está quase indo para o finalzinho, e a doutora deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, para todas, né? Que esse vai ficar gravado, pessoal, aqui no YouTube, está indo nos grupos e tudo, mas essa mensagem para todas as mulheres que você gostaria que ouvisse o que você tem a dizer de mensagem para elas. Olha, eu acredito que a vida de ninguém seja perfeita. Todos nós temos altos e baixos, e nós só temos problemas diferentes. Nós só temos aprendizados diferentes com esses problemas que cada um tem a superar. E que nós sejamos mulheres, ou mesmo seres humanos, que inspiram outros e que busquem construir pontes, ao invés de construir muros para nos separar. Seria isso. Muito linda essa mensagem. E, Obrigada. e a doutora tem, assim, um grande sonho a realizar ainda. Pode nos contar? Eu O meu grande sonho, eu acho que é o meu propósito, que seria conseguir tornar a vida das pessoas melhores. Legal. Seria como eu posso contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor como profissional, como ser humano. Eu acho que foi isso que me fez estudar sobre mediação, conciliação e negociação para poder mostrar para as pessoas que existe um caminho mais rápido, mais prático. Lógico que isso não se aplica a todos os casos, mas a uma grande maioria. E no fim, quem escolhe isso é o cliente, porque o processo, o litígio não é nosso, é do cliente. A gente só tem que estar preparado para orientá-lo da forma mais adequada possível. Eu vou aproveitar agora, nesse momento, e falar o seu arroba aí do Instagram, se tiver alguma outra rede social, se a doutora quiser compartilhar conosco, para que as pessoas possam seguir. Eu tenho visto, assim, como você falou que era tímida, doutora, eu tenho notado, assim, um avanço extraordinário. Eu já Ah, mas eu tenho há era muito tímida lá tempo. atrás, agora eu não sou mais. E assim, uma vez nós comentamos, né? Conversamos a respeito das redes sociais e tal. Eu falei, doutora, Sim. como eu já estou aqui, acho, uns 2 anos e meio também no Instagram ali, mas a gente tem, se a gente pegar um vídeo lá de trás, a gente vê o tanto que a gente já evoluiu muito, né? A gente vai perdendo a vergonha. Eu mesma, eu ensaio de vídeos para fazer um Reels, alguma coisa que dá trabalho, porque a gente tem que, além de saber o conteúdo, a gente tem que estudar,
a melhor forma para entregar, não é verdade? Então, passe seu arroba Sim. aí, doutora, para que outras mulheres possam seguir também. Tanto no Instagram quanto no Facebook, é Marina Tabili. Olha aí, Marina Tabile. O Tabile, ele é o LE normal. Normal, Olha aí. Tem no Facebook também, então. também. Olha que legal. Doutora, quero te agradecer aqui de coração por essa passagem aqui pelo talk show do Hashtag Por Elas, que é um projeto aí da Roseli, doutora Tassiane, a Ingrid, que nos colabora tudo também, com as formatações, os eventos. Então, assim, eu espero que receber outras mulheres também que nos inspirem como você, né, que tem aí uma grande superação na vida, está seguindo sozinha, com os dois filhos, né? E eu acho super importante que você ainda tenha rede de apoio, mas ainda assim está sempre trazendo novidades para o mundo do direito. Eu acredito que seja mais direito de família também, né? Por conta da mediação, eu não sei, e direito empresarial, que a doutora sempre está atuando agora, né? E agradecer então a sua presença e falar assim que o hashtag por elas está sempre aberto, né, às outras mulheres e fazer com que, né, esse é o projeto mesmo, de inspirar pela vida das que tiverem coragem, né, de estarem aqui, de fazer com que outras mulheres se inspirem também na sua realidade e não imaginar assim que é tudo conto de fadas que a gente vê às vezes até na própria internet, que é poucos que vivem aquele sonho ali que talvez por dentro não tá tão legal quanto parece, né? E isso que é importante a gente conversar aqui contigo, ao vivo, e saber mesmo, né, de você ter essa abertura de falar conosco sobre a sua trajetória e ver que a vida real, ela não é mil maravilhas, a gente também sofre, a gente tem desafios, não é só vitórias, eu acho que é uma escadinha, né, daquele objetivo que a gente quer. Então, uma mensagem final aí, se você quiser, doutora, para agradecer, pode nos falar aí a respeito de como foi estar aqui conosco também. Eu não sei, a doutora, acho que já participou de entrevista, de um monte de coisa, mas aqui é um pouco diferente, porque falando da sua vida pessoal, eu acho que, não sei se já tinha aberto para tantas pessoas. Não, não tinha. E fiquei muito feliz com o convite, novamente, agradeço, muito obrigada. Me senti muito à vontade Que bom. para essa conversa, para esse bate-papo, e podem contar sempre comigo. Que bom. Então, a doutora já está fazendo parte do nosso grupo. Fico muito feliz. Então, nós nos encontramos aí, a maioria, né? No dia 29 de maio, também vou estar lá. Tem várias presenças já confirmadas. Vamos ter Demônios da Garoa, que é uma participação especial dos cantores lá, daquela banda muito legal, né? Que já é uma banda antiga. Tem muitas músicas, assim, que vão relembrar velhos tempos aí. E quem quiser participar também tem as inscrições, né? Tem um custo, porque nós vamos ter um coquetel, vai ter o lançamento do livro, vai ter livros lá para comprar, então é bem importante, então. E eu tô aqui, olha só, eu queria falar até para a Ingrid, eu não sei como está saindo aí, nós temos uma caneca das entrevistadoras, que eu achei super bacana, Roseli, a doutora Tarciane, Ingrid, obrigada aí pelo apoio, por todo o movimento que nós temos feito aí também pelo Ibajude, né, que é um projeto também do Ibajude. Então, até mais, doutora, muito obrigada, Tchau, um abraço. obrigada. Deixa eu ver onde.